E aí, quando a gente parte para o capítulo 22, já no final, meus irmãos, a gente tem um epílogo. E quando a gente lê esse epílogo do capítulo 6, do verso 6, né? Do verso 6 ao 17, até o 21, né? Do verso 6 ao 21, a gente vai perceber que o epílogo, ele é muito parecido com o prólogo, que era lá em Apocalipse capítulo 1, dos versos 1 a 8. Tá certo? E não somente isso, a gente vai perceber agora, né, depois que a gente passa por todo o livro do Apocalipse, que lá no prólogo do livro, Apocalipse capítulo 1, do verso 1 ao 8, ali era uma passagem trampolim para todo o livro do Apocalipse. Tá certo? Olha que coisa só interessante pra gente. Quando a gente faz essa comparação, né, entre Apocalipse capítulo 1, do verso 1 ao 8, e Apocalipse capítulo 22, do verso 6 ao 21. Olha só. Lá no capítulo 1, verso 1, a gente tem o autor da revelação, tá certo? Que é o quê? O próprio Jesus Cristo. Né? E ele concede essa revelação para ser mostrada aos seus servos, as coisas que em breve devem acontecer, enviado por intermédio de quem? Do seu anjo. Tá certo? Em Apocalipse 22 diz o quê? Que Cristo enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Depois a gente tem o quê? A testemunha. Quem que é a testemunha dessas visões, né? De tudo que foi apresentado? O próprio João. João, lá no capítulo 1, verso 2, ele diz, ó, eu, né, João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto tudo o que viu. E lá em Apocalipse 22, verso 8, ele diz, eu, João, sou quem ouviu e viu essas coisas. Tá certo? Então ele é testemunha de todo o conteúdo desse livro que foi revelado por Cristo. Depois, a gente tem a bênção, olha só. Bem-aventurados aqueles que leem e que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas. No final, no capítulo 22, nós temos bem-aventurados aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Tá certo? Então tem uma bênção especial para aqueles que estudam a palavra da profecia de Apocalipse. Tá certo? E a gente vê realmente a bênção grandiosa que existe nesse capítulo 21 e 22, mais do que nunca a gente percebeu isso, né? Essa promessa da Nova Jerusalém, de estarmos junto com o nosso Salvador por toda a eternidade, de ver Deus face a face, de reinar junto com Cristo. Então, existe realmente uma bênção para aqueles que estudam esse livro, e não só estudam, mas praticam o que aqui está escrito. Depois a gente tem a urgência. Olha o que é dito lá, ó. Em Apocalipse, verso 1, verso 3, diz o quê? Pois o tempo está próximo, tá certo? Então, deveria guardar as profecias desse livro, porque o tempo está próximo. Em Apocalipse 22, verso 10, diz, não cele as palavras da profecia deste livro, porque o tempo o quê? Está próximo. Tá certo? Então, mais do que nunca, o livro de Apocalipse, ele precisa ser estudado por nós. A gente viu por todo essa trajetória que a gente teve aqui, que a gente abordou capítulo por capítulo, mas que existem ainda muitas coisas mais profundas a serem exploradas. Tá certo? E serem compreendidas por nós. A gente sabe aí que tem ainda um período que está para se desenrolar a partir do capítulo 13 em diante. Né? A gente está vivendo justamente nesse período. Mas, mais do que nunca, é tempo de nós nos aprofundarmos no que Deus requer aqui do seu povo, que é o quê? Ter um povo santo, né? Um povo separado, pronto para receber o caráter de Deus e pronto para testemunhar desse Deus vivo. Depois a gente tem um meio, ó, tá certo? Qual é o meio pelo qual a gente pode receber as bênçãos e as promessas desse livro? João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, o quê? Graça e paz a vós outros, tá certo? Somente essa saudação apostólica, né, a graça, é somente através da graça que a gente pode receber qualquer coisa de Deus, tá certo? A salvação, uma nova vida, é somente através da graça. E no final do livro ele diz a mesma coisa, a graça do Senhor Jesus, o quê? Seja com todos, porque é somente através da graça que nós podemos, né, estar um dia nessa nova Jerusalém. Depois, a promessa, ó, eis que vem com as nuvens e todo olho verá até quantos traspassaram e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Qual que é a promessa? A promessa da breve vinda de Jesus, tá certo? Em Apocalipse 22 diz o quê? Eis que venho sem demora e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo o quê? As suas obras, tá certo? Aqui no capítulo 1 a gente vê, né, os ímpios se lamentando, por quê? Porque Deus ele vai retribuir cada um segundo o quê? As suas obras. Tá certo? Então, para aqueles que não aceitaram salvação, vai ser lamento. Mas para aqueles que aguardam a vinda do seu Senhor e estão, né, juntos dele, vai ser motivo de alegria. Depois a gente tem uma confirmação.
porque diz, né, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente, amém. Ou seja, assim seja, tá certo? Assim será. E lá em Apocalipse 22 diz, certamente venho sem demora, amém, vem Senhor Jesus. Ou seja, essas palavras, elas são o quê? São verdadeiras, elas são fiéis, elas vão se cumprir, tá certo? Tanto a vinda do nosso Senhor, como a nova terra, a nova Jerusalém, elas são certezas que nós temos que ter. E aí depois a gente tem um ponto aqui que diz, né? Por que que isso é certo? Por que que isso é verdadeiro? Por que que vai acontecer? Porque lá no capítulo 1, ele diz, né? Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus. Aquele que é, que era e que há de vir. Tá certo? Aquele que transcende o tempo. E aí em Apocalipse 22:13, ele diz, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Tá certo? Então, essas palavras são verdadeiras porque essas palavras, elas têm a mesma expressão do caráter de Deus. Assim como Deus, ele é verdadeiro e fiel, tá certo? A gente pode crer que essas palavras são verdadeiras e fiéis. E assim como Deus está no controle de todo o curso da história, ele é o primeiro e o último, e nada foge ao seu controle, a gente pode crer que tudo isso realmente vai acontecer segundo o que está aqui revelado. Tá bom? Então, Apocalipse 22, bem rapidinho, meus irmãos, diz o seguinte, ó. Disse-me ainda, essas palavras são fiéis e verdadeiras. Lembra que a gente falou? Jesus, ele é a testemunha fiel e verdadeira. Ou seja, essas palavras, elas são iguais ao caráter de Cristo. Assim como Cristo é verdadeiro, as palavras também são verdadeiras. O Senhor, o Deus dos Espíritos, dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Novamente ele enfatiza, né? Vai acontecer logo. E aí a gente percebe aqui uma ênfase, tá certo? A essa breve vinda de Cristo. Porque ele diz aqui, ó, eis que vem o quê? Sem demora. Tá certo? E aí no verso 12 de novo ele vai dizer, eis que vem o quê? Sem demora. E aí no final ele vai de novo, no verso 20 dizer, certamente venho sem demora. Ou seja, por 3 vezes, Cristo ele confirma o quê? Que ele está vindo, que ele está chegando. E aí lembra quando a gente fez o estudo das 7 igrejas? Que pelo estudo, o que parecia? Que Cristo ele estava passando por cada uma das igrejas e quando chegou na última igreja, Laodiceia, o quê? Ele está à porta. Tá certo? Aqui no final de Apocalipse, de novo, ele enfatiza esse ponto. Venho sem demora. Certamente venho, estou à porta. Tá certo? Falta muito pouco para a sua vinda. E aí, no verso 9, acontece algo interessante, né? No verso 8 e 9. Por quê? Quando João tem toda, né, essa descrição da Nova Jerusalém, de todas essas coisas, o que acontece com ele? Que quando ele ouve e vê todas essas coisas, ele se prostra de novo, né, ante aos pés do anjo que mostrou as coisas, aquele anjo das 7 taças da ira de Deus, ele se prostra diante desse anjo para adorá-lo. E aí o que o anjo fala? Vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas e dos que guardam as palavras destes livros. Adora a Deus. O mesmo que ele havia dito anteriormente para a gente lá no capítulo 19, tá certo? Naquela situação, João já quis, né, se prostrar ali para adorar o anjo, né, fala, não faça isso. E aqui de novo, né, depois de toda essa visão maravilhosa, João cai aos pés do anjo para adorar, e aí o anjo falou que não faça isso. E quando a gente tem essas duas cenas repetidas, elas trazem algo importante para nós. Quando a gente viu o capítulo 13 de Apocalipse, o grande conflito, ele se desenrola por conta da adoração, tá certo? A gente vê Satanás, a besta que surge do mar, e o falso profeta, o quê? Eles se unindo para exigir a adoração que é devida somente a Deus. Não é isso? Esse que é o grande conflito, tá certo? Eles se unem para querer tirar aquela adoração que somente é devida a Deus, os 4 primeiros mandamentos. E aqui quando a gente vê, né, João por 2 vezes se prostrando, o que o anjo fala para ele? Adora a Deus. Tá certo? Adora a Deus. Né? Nessas 2 partes em que João se ajoelha para adorar o anjo, é como se de novamente nós estivéssemos sendo lembrados, olha, o grande conflito que se desenrola tem com relação à adoração a Deus. Adora somente a Deus. Se houver qualquer coisa que procure, né, anular os 4 primeiros mandamentos que tem relacionamento direto com Deus, né, você precisa se afastar disso. Tá certo? Adore somente a Deus. E aí no verso 10 diz o seguinte, disse-me ainda, não seles a palavra da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. E aqui é interessante para a gente, porque Daniel, lá no capítulo 8, verso 26 e 12, verso 4,
O que Deus fala para Daniel? Sela o livro, tá certo? Porque as coisas que estavam para acontecer, o quê? Estavam ainda para dias muito distantes. Estaria para o tempo do fim. Né? Daniel, ele queria entender ali as visões que ele teve, mas foi ordenado que ele fizesse o quê? Selado, né, a profecia desse livro, tá certo? E somente no final dos tempos é que essa profecia seria entendida. E aí eu estava estudando Daniel 11, né, aquele capítulo bem confuso, inclusive a gente vai ter uma reformulação desse estudo do capítulo 11. Por que é tão difícil você entender ele? Porque a profecia ela foi selada até o quê? Até o tempo do fim, tá certo? Então, por mais que às vezes você tente escrutinar o texto e pegar informações históricas, você não vai conseguir às vezes extrair todo a simbologia, o significado, porque é um livro selado, tá certo? Mas no tempo do fim diz o quê? Que você vai conseguir entender. Tá certo? E o capítulo 11, ele retrata justamente o tempo do fim. E aqui em Apocalipse é dito o contrário para João. Ele fala o quê? Não cele a palavra do livro. Por quê? Porque o tempo está próximo, tá certo? Então, mais do que nunca, o povo de Deus precisa se atentar para a mensagem que está no livro de Apocalipse. Tá certo? Se tem algo que o povo de Deus precisa fazer hoje, está lá em Apocalipse 14, que é fazer soar as 3 mensagens de advertência ao mundo. Tá certo? Que é o estudo que a gente fez em Apocalipse 14. Então, no verso 11 diz o seguinte, ó: continue injusto o quê? Fazendo injustiça. Continue imundo ainda sendo imundo. E o justo continue na prática o quê? Da justiça. E o santo continue a santificar-se. Aqui a gente vê uma delimitação. Tá certo? Assim como a gente estudou lá no capítulo 15 e 16, quando as pragas começam a cair, o que acontece? Ali todo mundo já tomou a sua decisão. Tá certo? Aqui, em que é dito no capítulo 22? A mesma coisa. Vai chegar um momento da história que a decisão vai ter sido tomada. Aquele que for injusto, continue na prática da injustiça. Aquele que é imundo, continue o quê? Na sua imundície. Mas aquele que é justo, continue na prática da justiça. E aquele que é santo, continue o quê? A se santificar. Tá certo? Lá em Daniel capítulo 12, verso 9 e verso 10, foi dito, né, que no tempo do fim ali, muitos o que serão provados e refinados, tá certo? No tempo do fim ali, muitos o que eles serão o que santificados, eles vão cada vez mais se santificar. E quando a gente olha todo esse livro do Apocalipse, esse estudo que a gente fez, o que a gente percebe é isso, né? O que Deus quer? Um povo santo, tá certo? Ele está buscando um povo que tem o seu caráter, né? Sejam santos porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. A gente vê que os 144 mil eles têm, né, o nome de Deus na sua testa, que representa o caráter de Deus, eles precisam ser um povo que é santificado. Tá certo? E isso envolve o quê? Cada vez mais nós nos separarmos de Babilônia, dos seus costumes, dos seus hábitos, dos seus prazeres, e buscarmos cada vez mais caminhar em direção à Nova Jerusalém, a cidade santa, a noiva do Cordeiro. No verso 12, depois diz de novo, né? Eis que venho sem demora e comigo está o galardão para retribuir a cada um segundo as suas obras. Ele vai dizer, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras, o quê? No sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. E aqui é interessante porque tem algumas traduções, deixa eu ver, acho que essa tradução minha aqui ele vai dizer isso. Apocalipse 22:14, ele vai dizer o seguinte, ó: bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas, tá certo? Quando a gente olha aqui, aqueles que lavam as suas vestiduras e aqueles que guardam o mandamento, no grego elas são muito semelhantes, tá certo? Essas palavras, elas são muito semelhantes. E aí, no grego também, eles escreviam tudo sem pontuação, né? E sem espaço. Então era um, né, na sequência do outro ali, o que pode ter ali levado, né, algum copista a traduzir aqueles que guardam os mandamentos. Mas, na realidade, quando a gente olha todo o contexto de Apocalipse, aqueles que serão salvos serão aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, tá certo? A gente vê lá em Apocalipse 7, verso 14, aquela grande multidão, são aqueles, né, que vieram da grande tribulação, que lavaram suas vestiduras no quê? No sangue do Cordeiro. Tá certo? Em Apocalipse 12, verso 11, vai dizer que aqueles que venceram, venceram o quê? Pelo sangue do Cordeiro também. Ou seja, né, por mais que a gente entenda que os mandamentos de Deus eles estejam em jogo na questão da adoração,
Aqui no verso 14, abençoado, feliz é aquele o quê? Que lava a sua roupa no sangue do Cordeiro, tá certo? Porque a salvação dele é inteiramente pela graça. Mas aquele que é salvo pela graça, ele vai produzir frutos de justiça, que envolve também a obediência a Deus. Tá certo? Então, tanto guardar os mandamentos quanto lavar as vestiduras, elas estão em harmonia. Tá certo? Porque aquele que lava as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, ele também vai guardar os mandamentos de Deus. Porque ele vai preferir fazer a vontade de Deus do que a sua própria vontade. Tá certo? E aí no verso 15 diz, fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todos aqueles que amam e praticam a mentira. De novo, né, a gente vê essa relação das pessoas que vão ficar fora da Nova Jerusalém. E quando aqui ele trata os cães, né, os cães aqui é um termo para os impuros, para os incrédulos, tá certo? Para os ímpios, aqueles que não aceitam a salvação. Lá em Isaías 56, versos 10 e 11, fala isso. E em 2 Pedro, capítulo 2, verso 22, ele também fala isso, né? Daquele que um dia recebeu a luz verdadeira, mas apostatou. Né? Ele vai falar, é como o cão que se volta para o seu vômito. Né? Então ali é o ímpio, aquele que rejeita a salvação, rejeita a verdade. Aí nos versos 16 e 17, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar as coisas das igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga o quê? Vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. De novo, aquele convite, né? Para receber de Deus o alimento espiritual, para receber a salvação. Todo aquele que tiver sede, vinde o quê? As águas. Tá certo? Esse é um convite de Deus. E a gente percebe que realmente só fica fora dessa cidade quem realmente quer. Tá certo? Aquele que não quer se submeter a Deus, aquele que por orgulho ou por não querer, né, aceitar as verdades bíblicas, ele prefere continuar em trevas em vez de vir para a luz. Né? Enquanto existe um convite tão esplendoroso desse nos convidando. E aí no final diz, eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará o quê? Os flagelos escritos neste livro. Essas são as pragas lá de Apocalipse 16. Tá certo? Então, se alguém fizer qualquer acréscimo, e se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida, da cidade santa, e das coisas que se acham escritas nesse livro. Ou seja, aqui faz uma menção direta a Deuteronômio capítulo 4, verso 2, quando Moisés diz também, né, que se alguém acrescentar ou tirar qualquer coisa dessa lei, né, ele vai receber a punição por conta disso. E aqui, o que João está trazendo para a gente é que se alguém ensinar qualquer coisa diferente do que está escrito aqui, ele vai enfrentar o juízo de Deus. Tá certo? E é por isso que a gente teve todo o cuidado de fazer esse estudo pautado o quê? Na Bíblia. Tá certo? Deixar que o próprio texto ali se interpretasse e aquilo que nós podíamos comprovar na história, a gente comprovou. Tá certo? Porque é uma questão de observação. Mas toda a nossa interpretação, ela é pautada o quê? Na Bíblia. Todas as referências que a gente coloca aqui de passagens paralelas, para que vocês depois consultem, né, possam ler e confirmar que aquilo que a gente tem trazido aqui é o que realmente está escrito na palavra de Deus. Existe uma questão muito séria, né? Tiago vai falar, né? Que ele diz assim, não desejo que todos sejam mestres, né? Ou ensinadores, né? Porque o que vai acontecer? A cobrança é maior, né? A quem muito foi dado, muito será exigido. E é por isso que Deus exige fidelidade quando a gente expressa ou quando a gente instrui na palavra de Deus. E aqui ele diz claramente que se for feito qualquer acréscimo a este livro, ou se for retirado qualquer coisa, né? Às vezes a gente sabe que tem alguns pontos, né, desse estudo que não são muito fáceis de se receber, né? Porque ele confronta as nossas crenças, os nossos hábitos, ele confronta a nossa realidade. Mas se a gente retira, ou se a gente, né, ignora, né, a gente está sendo o quê? Infiel com aquilo que Deus ordena para a gente. Tá certo? Então, no verso 20 diz, aquele que dá testemunho dessas coisas diz, certamente o quê? Venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. E aí, por fim, João se despede com a graça do Senhor Jesus sejam com todos, pois sem essa graça é impossível entrar na cidade da Nova Jerusalém.
Tá certo, meus irmãos? Aqui então o apelo, né? Certamente vem sem demora. Vem, Senhor Jesus. Essa deve ser a nossa maior esperança. Esse deve ser o nosso maior desejo. Né? Se por um lado aquelas pessoas que assistiram o Avatar lá em 2009 ficaram encantadas com aquele mundo e quando saíram daquele mundo ficaram deprimidas, né? Nós, quando vemos toda essa descrição da cidade santa que desce adornada pela glória de Deus e onde nós iremos habitar, onde o jardim do Éden estará dentro dela e nós iremos reinar junto com o nosso Salvador eternamente, não é motivo para a gente nos deprimir, mas é motivo para nós ansiarmos e desejarmos que esse dia chegue logo. É por isso que é dito, né? Certamente venha sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Porque esse deve ser o desejo contínuo do cristão. Se nós estamos acostumados a viver em Babilônia, se nós estamos, né, prazerosos em viver aqui a ponto de esquecer da Nova Jerusalém, nós precisamos reconfigurar a nossa rota. Nós precisamos reconfigurar o nosso foco, né? Cristo tem preparado algo muito maior e melhor para cada um de nós. E aqui se cumpre aquilo que Paulo vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Tá certo? E essa passagem de Paulo aqui é uma referência a Isaías 64, verso 4, que a gente viu que tem forte ligação com a Nova Jerusalém. Ou seja, a gente não faz ideia daquilo que Cristo preparou para nós. Mas aquilo que nos foi revelado aqui em Apocalipse, principalmente nos capítulos 21 e 22, já nos fazem sonhar para um dia estar nessa cidade. Meus amigos, que esse seja o meu desejo e que esse seja sempre o seu desejo até a vinda do nosso Senhor Jesus. Amém. Meu amigo, minha amiga, se você gostou desse vídeo, se você foi abençoado por este conteúdo, eu gostaria de convidá-lo a deixar o seu like, fazer o seu comentário e compartilhar esse vídeo também por quem tem interesse por este mesmo assunto. Também não posso deixar de pedir para você se inscrever no nosso canal, para assim você ajudar a divulgar ainda mais o nosso canal para aquelas pessoas que precisam receber estes estudos e também essas mensagens. Que Deus te abençoe.